nova pesquisa sobre os parlamentares brasileiros mais influentes. E graças a vocês, eu, Jorge Cajuru, sou, pela primeira vez, o primeiro colocado. O mais influente parlamentar do Brasil é Jorge Cajuru. Agradeço a Goiás, orgulhosamente por onde fui eleito, com quase 1.600.000 votos, e a todos os brasileiros do país e fora do país, um troféu para mim, sem nenhuma dúvida. Passei o Bolsonaro, que até então era o mais influente, e agora temos essa responsabilidade que só nos faz trabalhar mais e, evidentemente, produzir mais. Por falar em produção, atenção Brasil, porque temos fatos importantíssimos e daí essa entrada ao vivo através deste quadro novo que se chama Boletim Urgente do Cajuru, senador da República aqui de Brasília. Sempre nesses horários, entre 7h30 da manhã, entre 8h30 da manhã, antes de começar trabalho de comissão. Hoje tem a CPI de Brumadinho, da qual eu sou titular, membro, e vou para lá. Haverá a presença do ex-presidente da empresa Vale, criminosamente, no meu modo de entender, responsável pelo crime ambiental com vidas humanas perdidas. Brumadinho, Minas Gerais. CPI, portanto, daqui a pouco começa às 9 horas da manhã e a gente tem que chegar às 8h30. Eu chego cedo para ser o primeiro a se inscrever para os questionamentos que farei ao ex-presidente da empresa Vale, que foi afastado em função da repercussão nacional. Mas vamos ao primeiro fato. São 3. O primeiro é um mal-estar do Congresso Nacional em função do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, que está batendo forte no governo Bolsonaro, principalmente nos seus 2 homens principais de confiança. Começou com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Depois ele começou a criticar também o ministro da Economia, Paulo Guedes. Eis que o presidente da República, Jair Bolsonaro, decidiu ontem dar uma entrevista exclusiva ao jornalista e seu amigo, que é meu pai, meu irmão, José Luiz da Atena, na Band. A entrevista de Bolsonaro foi dura e ele respondeu ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o que realmente está acontecendo com ele, que é genro de Moreira Franco, que foi preso, recebeu o habeas corpus, mas poderá voltar para a cadeia. Manda para o ar esta entrevista exclusiva do presidente Jair Bolsonaro para o meu irmão, meu pai, José Luiz da Atena. Para alguns compromissos, mas principalmente para fazer uma revisão médica. Saúde boa? Tá boa. A última passagem minha aqui, se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Revisão dos 64 mil. E também temos mais eventos aqui. Nós vamos receber pesquisadores da Universidade Mackenzie, porque nós, governo federal, queremos colaborar na questão do grafeno, que é o material do futuro. Inclusive, é conhecido como material de 1001 utilidades. Então, essa questão é importante. Não é porque eu falei em campanha, eu sempre fui um estudioso desse assunto. E há 2 anos estive no Mackenzie aqui em São Paulo e me empolguei. Eu não esperava que estivesse tão avançado e houvesse tanta dedicação por parte dos profissionais dessa universidade. Então, viemos aqui agora, junto com o nosso ministro da Ciência e Tecnologia, o nosso astronauta, o Marcos Pontes, para oferecer-lhes ajuda, né? Não vou dizer em parceria, aí ajuda, porque eles estão bastante avançados na pesquisa e novas descobertas para o grafeno. Bom, presidente, começo de governo, não é? É uma situação que a gente tem que enfrentar, uma experiência nova, não é? Eu tive contato com várias pessoas aqui no aeroporto antes de chegar nessa sala e a maioria tinha votado no senhor. Quando você recebe a maioria dos votos, a expectativa para que você faça um bom governo, ela é naturalmente grande. E até quem não votou no senhor, pela situação triste que o Brasil enfrentava de uns tempos a essa parte, torce muito para que dê certo. Mas a coisa parece que não está andando, a coisa está com dificuldade.
Quais são as principais dificuldades que o senhor realmente está enfrentando em relação a essas discussões com o Congresso? Dizem que o senhor está isolado, que o senhor não quer governar com o Congresso. O presidente da Câmara falou comigo ontem, o Rodrigo Maia, fez algumas queixas, né? Foi educado, mas fez algumas queixas. Enfim, o senhor realmente está se isolando demais? Isso é proposital ou não? Olha só, tem muita coisa boa acontecendo. Lamentavelmente, grande parte da mídia não divulga as boas coisas. Prefere ficar na futrica, na fofoca. Eu não tenho problema nenhum com o Rodrigo Maia. Nada, zero problema com ele. Agora ele está... 8h02 da manhã, aqui em Brasília. Apenas um minuto, vamos voltar a essa pergunta do José Luiz da Atena ao presidente Jair Bolsonaro, a entrevista de ontem aqui em Brasília, o da Atena enviou para mim, e essa pergunta é muito importante porque é um momento em que ele fala sobre o Rodrigo Maia, que fez críticas ao presidente Bolsonaro, ao ministro Sérgio Moro e ao ministro Paulo Guedes. O clima está ruim em função do sogro dele, Rodrigo Maia, ter sido preso junto com o ex-presidente Temer, e aí o Rodrigo Maia põe a culpa no governo Bolsonaro, né? O sogro dele, todo mundo sabe quem é, né? Rodrigo Maia, queridinho. Aí a culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Sérgio Moro, hã? A culpa é do teu sogro existir, né? Fazendo as lambanças que ele fez, como governador do Rio de Janeiro e como ministro do governo Temer. Mas atenção, exclusivo. A Polícia Federal, neste momento, está fazendo buscas em endereços do ex-governador de Goiás, José Eliton. São cumpridos mandados de busca e apreensão na segunda fase da Operação Decantação, caso Saneago, que mira desvios na Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago. A Justiça também determinou o sequestro de 65 imóveis avaliados em 35 milhões de reais. Acontece neste momento, então, a busca em endereços do ex-governador de Goiás, José Eliton. Desvios na Saneago, Operação Decantação, segunda fase, e o sequestro de 65 imóveis do ex-governador Zé Eliton, avaliados em 35 milhões de reais. É notícia deste momento, rigorosamente há 37 segundos. Então vamos voltar à entrevista exclusiva do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao meu irmão e pai José Luiz da Atena, dada ontem aqui em Brasília, exatamente no momento onde parei, quando o da Atena perguntava sobre Rodrigo Maia. Voltemos ao vivo, por fineza, 8h04 agora. Do senhor. Quando você recebe a maioria dos votos, a expectativa para que você faça um bom governo, ela é naturalmente grande. E até quem não votou no senhor, pela situação triste que o Brasil enfrentava de uns tempos a essa parte, torce muito para que dê certo. Mas a coisa parece que não está andando, a coisa está com dificuldade. Quais são as principais dificuldades que o senhor realmente está enfrentando em relação a essas discussões com o Congresso? Dizem que o senhor está isolado, que o senhor não quer governar com o Congresso. O presidente da Câmara falou comigo ontem, o Rodrigo Maia, fez algumas queixas, né? Foi educado, mas fez algumas queixas. Enfim, o senhor realmente está se isolando demais? Isso é proposital ou não? Olha só, tem muita coisa boa acontecendo. Lamentavelmente, grande parte da mídia não divulga as boas coisas. Prefere ficar na futrica, na fofoca. Eu não tenho problema nenhum com o Rodrigo Maia. Nada, zero problema com ele. Agora, ele está um pouco abalado por questões pessoais que vem acontecendo na vida dele. Agora, um parlamento... Está dizendo pela prisão do sogro dele? Eu não quero entrar em detalhes, né? Coisas pessoais que, logicamente,
isso passa por esse estado emocional dele no momento, tá? Agora, você pode ver, o que acontece? Quando você olha para o executivo, você vê um presidente e, quando muito, 22 ministros, quando muito. Quando você olha para o parlamento, você não vê apenas o presidente da Câmara ou do Senado. Você vê 594 congressistas. E grande parte deles querem falar comigo. Agora, conversar o quê? Os mais variados assuntos. Eu não tenho como atender a todo mundo. Então, e não existe ministro indicado por partidos políticos. Então, isso agrava, num primeiro momento, o contato, a aproximação, o melhor entendimento. E eu estou fazendo o melhor que eu posso de mim, apesar do meu estado de saúde, eu ter, basicamente, né, nesses quase 3 meses que eu tenho lá, e o parlamento vai completar 2 meses, eu fiquei 20 e poucos dias fora de combate. Isso atrapalhou muito? É lógico que atrapalha. Além de eu não poder, eu queria ir até mais tarde no expediente, tem que encerrar 18, 19 horas, não posso ir além disso aí. Então isso atrapalha um pouco. E os interesses são os mais variados possíveis, alguns excepcionais, justos, honestos, uma minoria nem tanto, mas busca contornar, e o clima esquenta, como esquentou agora por ocasião da proposta de emenda à Constituição, né, tratando do orçamento impositivo, levando-se em conta as emendas de bancada. Essa PEC foi aprovada ontem à noite. Já não é uma canelada da Câmara do senhor? O senhor não entende dessa forma? Muito pelo contrário, porque olha só, Porque o senhor ministro quer que flexibilize o mais orçamento. ainda, nós queremos mais do que a Câmara aprovou. Mas essa foi uma lavada e contra o senhor. Não, meu partido votou favorável, nada contra. Não falei para ninguém trabalhar contra. O que nós queremos? Você tem um governador aqui em São Paulo, João Dória, certo? Pelo que foi aprovado, se for confirmado no Senado e promulgado, a partir do ano que vem, mais ou menos 8 bilhões de reais são as emendas de bancada que nós temos que entrar naquelas emendas impositivas. Por exemplo, o governador de São Paulo aqui, João Dória, vamos supor que nessas emendas decido dar 1 bilhão para São Paulo. Eu não quero dar 1 bilhão de obra para São Paulo, eu quero dar 1 bilhão para o Dória, juntamente com a sua Assembleia Legislativa, decidir onde vai botar esse dinheiro. Quem tem mais condições de entender onde melhor será aplicado o dinheiro? Nós em Brasília ou o Dória aqui com seus, acho que 70 ou 90 deputados estaduais? Logicamente que é ele, é isso que nós queremos. E é compromisso do Paulo Guedes, é meu. Uma vez votando a reforma da Previdência, nós vamos buscar o Pacto Federativo, fazer com que o orçamento seja votado por nós em Brasília e as questões de Estado e municípios, o dinheiro vai diretamente para Estado e município. Mas não falta contato com as lideranças do Congresso Nacional? O senhor fala da nova política, não é? A gente queria entender bem o que é a nova política na sua perspectiva, porque a velha, não só o senhor rejeita, mas todos nós rejeitamos. Não está faltando contato com as lideranças no Congresso Nacional? Se fala em nova, jogar junto. Quando se fala em nova e velha política, você já consegue, no mínimo, dividir o parlamento, ou botar a maior parte dos parlamentares contra você. E ao tomar lá da cá? Não, o que o pessoal reclama é o seguinte, é mais aproximação. Eu tenho falado, que aproximação é essa? Eu não posso atender a quantidade de pessoas, de parlamentares, nem falar governadores e prefeitos que querem conversar comigo. O cara vai a Brasília, ele quer tirar uma foto, quer fazer um pedido, que é muito natural. Mas nós estamos quebrados, o país está quebrado. O que eu apelo para os parlamentares do Brasil todo, o entendimento dos governadores é quase unânime, dos prefeitos também. Temos que aprovar a reforma, então o Brasil quebra. Ninguém está aprovando a reforma do presidente ou do meu governo, está aprovando a reforma do Brasil. Então, esse contato que o pessoal cobra, não tem como atender. Nenhum presidente conseguiu atender dessa forma. Ele era atendido como? Via os ministros indicados pelas bancadas partidárias. Mas a reforma da Previdência, o senhor mesmo disse que ela é imperativa para que o Brasil continue, pelo menos, a sair do seu pior período de recessão que já enfrentou em toda a sua história. Mas como é que o senhor quer aprovar uma reforma da Previdência? 8h10 da manhã aqui em Brasília, um minutinho só. Peço a compreensão de todos e todas, brasileiros do país e fora do país. Eu vou continuar com a íntegra dessa entrevista exclusiva do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao meu irmão e pai José Luiz da Atena. Mas antes, como o Datena entrou agora na reforma da Previdência, é importantíssimo que ouçamos e possamos ver o semblante dele, o ministro da Economia, o homem mais forte do governo do Bolsonaro, que é o ministro Paulo Guedes,
em audiência pública, ontem aqui no Senado, fez uma gravíssima declaração que pode abalar o governo Bolsonaro se isto acontecer. Não sei se os senhores e as senhoras, os jovens, tomaram conhecimento. Já que o presidente Bolsonaro, em 1 minuto e meio, volta a responder as perguntas do José Luiz da Atena, e especialmente esta da reforma da Previdência, vale a pena parar a entrevista agora para que vocês vejam o que o ministro da Economia falou, Paulo Guedes, sobre a reforma da Previdência. Vale a pena ver. Manda para o ar. Eu acredito em 3 coisas. Eu acredito numa dinâmica virtuosa da nossa democracia. Eu tenho certeza que os partidos, e particularmente os poderes, a Câmara de Deputados, o Senado, o Executivo, cada um vai fazer o seu papel. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Em segundo lugar, aliás, até eu tinha colocado em primeiro na entrevista, eu dizia o seguinte: primeiro, se o presidente apoiar as coisas que eu acho que podem resolver para o Brasil, eu estarei aqui. Agora, se ou o presidente, ou a Câmara, ou ninguém quer aquilo, eu vou obstaculizar o trabalho do senhor de forma alguma. Eu voltarei para onde eu sempre estive. Eu tenho uma vida fora daqui. Aí eu venho para ajudar. Acho que tem algumas ideias interessantes. Aí o presidente não quer, o Congresso não quer. Vocês acham que eu vou brigar para ficar aqui? Eu estou aqui para servir-los. Se ninguém quiser o serviço, vai ser um prazer ter tentado. Mas não tem o apego ao cargo, o desejo de ficar a qualquer custo, como também não tem a consequência e a irresponsabilidade de sair na primeira derrota. Não existe isso. Agora, eu acreditava em 3 coisas. Eu acreditava que a democracia é virtuosa e vai seguir o seu trabalho, eu acreditava que o presidente apoia o programa e eu acredito que os poderes vão fazer as suas funções. Agora, suponha que os poderes aprovam que a União deve 800 bi, que não tem reforma previdenciária, não tem nada. Eu vou ficar fazendo o quê aqui? Só para apagar incêndio. Vou entrar para o Corpo de Bombeiros de Brasília para ajudar vocês. Gravíssimo, não? O depoimento do ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, 8h13 da manhã agora, ontem em audiência pública aqui no Senado Federal. Eu conversei com o ministro da Economia, Paulo Guedes, pois sou amigo de parte de seus familiares, de sua cunhada Cláudia, de seu concunhado Nazareno. Gosto do ministro Paulo Guedes e sei que ele falou de verdade. Ele está sentindo que até o presidente da República, Jair Bolsonaro, pode, de repente, para obter maioria no Congresso Nacional, deixar mais para frente a reforma da Previdência. Ele, ministro, não aceita. Ele entende que a salvação do Brasil é a reforma da Previdência e me disse: Cajuru, os reparos que precisam ser feitos em relação a idosos, pessoas especiais, trabalhadores rurais, evidente que eu compreendo e vou aceitar os ajustes e os reparos que devem ser feitos, Cajuru. Agora, se não querem a reforma, seja o presidente, seja a Câmara ou seja o Senado, eu vou embora para casa e volto à minha vida profissional, onde ele ganhava milhões de reais, só de palestras no mundo inteiro. Então, ele disse: eu estou aqui para servi-los. Agora, se não me querem, eu vou embora. Eu não vou ser obstáculo para o mandato do presidente Jair Bolsonaro. Eu creio que todos e todas entenderam assim. Deixou claro, ou tem a reforma da Previdência, ou eu saio do governo. E a saída dele do governo significa a saída de toda uma equipe econômica que ele montou. Seria um desastre para o Brasil. Vamos torcer para que isso não aconteça de forma alguma. Para não acontecer, também o ministro Paulo Guedes tem que ser sensato e tem que recuar. Tem que aceitar os pontos ruins desta reforma da Previdência, que prejudica a camada mais pobre da população brasileira e blinda caloteiros e milionários deste país, especialmente banqueiros. Não adianta ele também não recuar. Uma coisa é o Cajuru gostar dele, outra coisa é a minha opinião. A minha opinião não mudo por nada, nem pelo meu pai e por ninguém na minha vida. Se estiver errado, eu falo e pronto, né? E aí o ministro tem que saber recuar. E tomara que ele recue, que ele não saia, porque, repito, ele saindo é para o governo Bolsonaro uma tragédia.
Imagine se também vem o Sérgio Moro e Saia. São seus dois principais homens. Vamos então agora voltarmos às 8h16 da manhã à questão da reforma da Previdência, quando o José Luiz da Atena, meu irmão e pai, nessa entrevista exclusiva de ontem com o presidente Bolsonaro, entrava exatamente nesta questão e o presidente vai responder. Voltamos à entrevista exclusiva, manda para o ar. A reforma da Previdência, o senhor mesmo disse que ela é imperativa para que o Brasil continue, pelo menos, a sair do seu pior período de recessão que já enfrentou em toda a sua história. Mas como é que o senhor quer aprovar uma reforma da Previdência se há essa briga com o Congresso Nacional, com o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, que é uma figura importante? Como é que o senhor explica isso aí? Porque essa reforma contava com base de apoio do Rodrigo Maia e as pessoas que ajudaram a te eleger do Centrão, com pelo menos 200 votos. Hoje ela andou para trás, tem 100, para chegar a 308. Como é que você faz uma reforma se o senhor se isola no começo do governo? Eu poderia te responder. Eu poderia te questionar no tocante isso daí. O que eu tenho feito de errado? Um dia que tem um ataque meu ao Congresso ou ao Rodrigo Maia, não tem ataque. O senhor pode responder o Rodrigo Maia, não, amigo. Ele que se queixou disso. O que acontece? A Câmara lá tem o seu colegiado, é quase que fosse um quartel, né? O comandante é o Estado-Maior. A Câmara tem lá o Rodrigo Maia, que é o presidente, a mesa, líderes importantes, e este pessoal é que conduz o destino da Câmara, né? Em parte, eles querem participar do governo. Você pode ver, eu estou aqui em São Paulo com o astronauta Marcos Pontes. É formado ele é um piloto de caça, formado pelo ITA também, ficou na NASA há muito tempo, ministro da Ciência e Tecnologia. Eu te pergunto, eles não estão pedindo ministério para mim, ostensivamente não, ninguém está pedindo. Mas, por exemplo, vamos trocar o Marcos Pontes por quem? Olha o trabalho que ele está fazendo. Teve Israel, agora estamos tratando da nanotecnologia aqui da Mackenzie, teve Israel vendo a questão da dessalinização de água, a questão de seca no Nordeste. Vamos agora na viagem, no próximo fim de semana, agora ele vai estar lá comigo. A questão de ciência e tecnologia é com ele, mas ele também vai nos subsidiar na questão da agricultura no deserto, a aquicultura no deserto, a questão de drones, a questão da defesa cibernética, a questão das mais variadas possíveis. É uma pessoa que entende do assunto e atende parlamentares também. Agora, ele até disse para mim, né, o meu ministério não tem muita dificuldade em atender, porque quando o parlamentar, quando faz, uma minoria que faz certos pedidos, eu pergunto, me dá o currículo da pessoa. Eu falei, aqui no meu ministério não dá para trabalhar. Então existe isso, existe essa vontade de integrar o governo. Nós somos independentes. Os nossos ministros atendem sim, não pode atender todo mundo, mas atendem os parlamentares que o procuram. O senhor não tem vontade de uma aproximação com o presidente Rodrigo Maia? Porque ele disse que não vai procurá-lo. Mas o senhor não teria essa vontade? Na volta de Israel agora, com toda certeza, a gente vai se encontrar. Da minha parte, a minha mão está sempre estendida para ele. E ele tem responsabilidade assim como eu. Assim como até o Supremo Tribunal também tem, o Dias Toffoli. Todo mundo tem responsabilidade, você também, ó, todo mundo tem responsabilidade com o Brasil. Tá? Agora, fazem tempestade em copo d'água. Não procede isso que faz aqui. O meu erro foi escolher um ministério técnico, competente e independente. Esse é o grande erro que eu cometi na política. Bom, mas existe uma coisa que também é difícil você falar, é até difícil perguntar, né? Porque eu tenho 5 filhos, né? Mas, de repente, por exemplo, o seu filho botou no tweet alguma coisa contra o Rodrigo Maia. E aí aquela baita explosão. Filho é bom pra caramba, a gente adora, mas de vez em quando atrapalha. Eu sei que o senhor quer fazer uma diferenciação a esse respeito, mas é complicado isso também, segurar essa molecada. Eu respondo pelo meu Twitter, meu Facebook. O que aconteceu semana passada? Já chegaram a dizer que o seu filho estava fazendo o seu Facebook. Quando o Olavo de Carvalho posta algo nos Estados Unidos, me culpam a mim. Quando há uma pressão em cima de algum político em Brasília, né, culpam a mim. Como é que eu vou controlar as mídias sociais? A questão do Rodrigo Maia, ele foi infeliz, pelo que eu vi, já se acertou, quando fez uma crítica a Sérgio Moro, dizendo que ele era meu funcionário. Tá? Poxa, então aquilo, ele levou pancada da mídia. O que meu filho botou foi o seguinte, por que o Rodrigo Maia está nervoso? Nada mais além disso. Ó, se eu como presidente, o João Dória aqui em São Paulo, eu estou falando João Dória porque eu estou em São Paulo, como governador, ficar irritado a ponto de ele querer romper
o seu relacionamento com a sua Assembleia Legislativa por causa disso, pelo amor de Deus. Nós somos políticos e temos que levar pancada no lombo, sim. Eu acho que te falei no passado isso para você, ou para alguém aqui, ó. Se não tiver couro duro, nem se candidata a vereador, porque a pancada é o tempo todo. É pancada merecida, imerecida. Ao Senado. É. Foi a primeira pessoa a me ligar e falar assim, ô Datena, eu tenho couro duro, todo mundo bate em mim, você fez bem e sair fora da corrida ao Senado. Mas continuando nisso, falando sobre isso, o próprio Rodrigo, eu estou falando muito do Rodrigo, porque ele concedeu uma entrevista para mim ontem, ele é figura importante do Congresso Nacional, né? Porque o governo tem que funcionar democraticamente com equilíbrio de poderes, né? Mas ele disse ontem também que o senhor fica muito no mundo virtual, preocupado com as redes sociais, que o senhor tem certeza foram as redes sociais que elegeram o senhor. Mas o senhor não acha também que outras partes da sociedade, como a própria imprensa, que o senhor reclama muito, também é importante num momento como esse? Primeiro, essa mídia virtual é aquela minha. Como toda quinta-feira, às 19 horas, eu faço uma live. As informações precisas ali. O que eu falo? O que aconteceu durante a semana. Se eu abandonar isso aqui, eu vou ficar na mão de certos órgãos de imprensa que a é distorcer. Mais do que isso, mentir o tempo todo. Agora, eu não levo mais que 10 minutos para decidir uma matéria, para botar nas minhas mídias sociais. Então, por dia, 10 minutos no máximo tocante a isso aí. Agora, tá o negócio, eu tenho aceitação na mídia popular, tem gente que não, na mídia social, tem gente que não tem, paciência, pô, tá? Graças a Deus, eu não dependo da mídia tradicional, não quero ser inimigo, busco uma aproximação da mídia tradicional, já tive 2 reuniões em Brasília, patrocinadas pelo meu porta-voz, tá, o general Rego Barros, que tratamos desse assunto, foi excepcional. Na primeira, perguntaram para mim, olha só tinha gente boa lá, perguntaram para mim, o que poderia ser negociado na reforma da Previdência? Eu falei, tudo pode ser negociado. Isso, inclusive reduzir a idade da mulher, de 62 para 60. Botaram como se eu estivesse oferecendo a redução da idade da mulher, a bolsa caiu no dia seguinte, podia ter caído por outro motivo até, né? Mas daí bota a culpa em mim. Quando sobe, eu não sou responsável, quando cai, a culpa é em cima de mim. Então, essas questões, é difícil estar com a imprensa brasileira, tá? E estamos tentando nos acertar. Como aqui contigo, muito obrigado pela oportunidade. Viagem aos Estados Unidos, o que é que ficou de importante da viagem aos Estados Unidos e a preocupação que existe em relação a esse conflito que está aqui do nosso lado com a Venezuela? Até que ponto o senhor está fechado para o caso, inclusive, de uma intervenção militar, se for necessário, da Venezuela, e militares, inclusive, do alto comando, já se manifestaram contra essa intervenção. Mas qual é a sua posição específica? Primeiramente, se eu resolver brigar contigo um dia, eu tenho que ver o que você tem e o que eu tenho. Eu não vou entrar na briga contigo para perder. Se eu que vou provocar isso aí, tá certo? Agora, eu tenho uma responsabilidade. Quando você fala em conflito, são vidas humanas. Tem muita gente que, vamos lá resolver o assunto. O pessoal não sabe o que é uma guerra convencional, eu também não sei. Eu sei de bancos de acadêmicos, academitas agulhas negras, e também um pouco de conhecimento de guerrilha. Aquilo se transformaria numa guerrilha. Pior do que aconteceu no Araguaia. Não aconteceu no Vado Ribeira, foi um pequeno contato que teve em 1970, eu estava lá por coincidência, tinha 15 anos de idade. Não há, por parte das Forças Armadas Brasileiras, qualquer interesse em se embrenhar numa intervenção. Não existe. Nós iremos às últimas consequências na questão voltada para a legalidade, de acordo com os dispositivos constitucionais, via Itamaraty, como temos feito, apoiando, reconhecendo, um dos primeiros a reconhecer o governo lá, Guaidó, conversa com o Trump. Teve uma conversa reservada? Sim, teve. Tá? Onde está presente ele, 2 intérpretes, e ele chamou meu filho para dentro. A imprensa falou que estava desprestigiando o nosso Ministério dos Exteriores, Ernesto. Negativo. Ele que chamou meu filho para dentro. Por quê? Tem amizade com o filho dele. Inclusive, já propuseram, até acho que eu posso indicar o meu filho, o Eduardo, que fala 2 línguas, que tem um amplo conhecimento de mundo, para ser embaixador nos Estados Unidos. Eu falei, a gente vai apanhar de graça da imprensa. Então, vamos ficar, por enquanto, não discutir esse assunto. E o Trump falou lá na reservada, eu posso falar, porque ele falou também na aberta depois, que todas as possibilidades para resolver o problema da Venezuela estão na mesa. Agora, você pode ver, aeronaves da Rússia pousando lá. A gente não pode entrar num problema desse. Nós queremos a paz, a liberdade, a democracia na Venezuela. Mas, por outro lado, a força da ditadura venezuelana está na fraqueza do Maduro.
O Maduro não decide nada. Quem decide são os seus 2.000 generais, lógico, uma minoria, narcotraficantes, as Forças Armadas decidindo a ditadura da Venezuela. Ao pessoal, aproximadamente 60 mil cubanos, que Cuba tem uma sangria direta de dezenas de milhares de barris de petróleo. São as suas milícias, Hezbollah e grupos terroristas que agem na Colômbia e voltam para o lado de cá. O Maduro está em cima dele, ele não tem como falar, eu quero, eu não quero. Ele não decide nada lá. Mas com Rússia e China atrás também, né? É mais Rússia do que a China não tem esse viés. A China é a questão de trocas comerciais. Tá Que certo? informações o governo brasileiro, quando o senhor diz em desigualdade de forças, tem de aporte de equipamento russo ou apoio militar russo nesses últimos tempos? Prezado da Atena, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, tá, depois mais ainda Lula e Dilma, as Forças Armadas foram desaparelhadas. Tentaram atingir o moral das Forças Armadas, criando uma mentirosa Comissão Nacional da Verdade. Sabe por que isso? Que nós das Forças Armadas, que eu sou capitão do Exército, somos, na verdade, o último obstáculo para o socialismo. Qualquer país do mundo, deu um cripopó terrível na imprensa esse dia que eu falei isso aí. Qualquer país do mundo, em última análise, quem decide se vai ser uma democracia ou uma ditadura são as Forças Armadas. Não vai ser a OAB, não vai ser o Conselho Federal de Medicina, tá? Não vai ser a CNI. A verdade é essa. E as nossas Forças Armadas sempre estiveram ao lado do povo e ao lado da liberdade. Tanto é que estamos aí o 31 de março, que golpe foi esse onde o Congresso cassou no dia 2 de abril o João Goulart? Que ditadura é essa que o Congresso, com voto de Ulisses Guimarães, no dia 11 de abril, elege o Marechal Castelo Branco de acordo com a Constituição de 46? É assim que foi, assim que funcionam as coisas. Agora, qualquer regime, o meu, deve ter alguém sendo torturado por aí, não pode botar a culpa em mim. Nunca tivemos nas Forças Armadas, né, uma política de Estado repressiva dessa forma que tenta o tempo todo botar em nossa conta. O senhor considera que não foi golpe por esses motivos, mas foi uma privação de liberdade? Então, democrático também não foi? Bem, vamos lá, o Datena. Não começou tudo dia 31 de março ou dia 2 de abril, não começou lá. O próprio senhor Leonel Brizola pregava abertamente uma nova Assembleia Nacional Constituinte, integrada por camponeses, tá, homem do campo, operários da cidade e sargentos, sempre pegando as massas. E ele falava naquele tempo, né, é verdade, tá, reforma agrária, na lei ou na marra. Toda a imprensa queria que saísse o João Goulart, exceto a última hora. A OAB esteve na frente, na vanguarda. A Igreja Católica, os padres tinham seus sermões dizendo que não podia continuar o João Goulart, que a gente ia mergulhar numa ditadura de verdade. Isso é história disso. Tanto é verdade que, olha só. Mas sem querer polemizar, presidente, com o Congresso fechado, totalmente fechado, os atos democráticos foram simplesmente rasgados. A Constituição também foi rasgada nesse caso. Então, o senhor tem uma perspectiva, mas as liberdades democráticas foram interrompidas. O que é? Então não deixa de ser uma ditadura. O que é, por exemplo, uma fábrica de salsicha fechada? Não produz salsicha, é isso? Eu não sei porque o Churchill, quando dizia, se os homens soubessem como são feitas as salsichas por isso que eu falei e a política, ninguém comia salsicha e nem entrava para a política. Tá. Não comia salsicha e nem respeitava as leis. É parecido isso aí. Quando eu falo fábrica de salsicha fechada, não produz salsicha. O Congresso esteve fechado por aproximadamente 10 meses. Por quê? Não produzia leis. Como eram leis? Eram decretos-leis. Do Sarney para cá, que tivemos a Constituição de 88, o Congresso esteve fechado por aproximadamente 10 anos, por medidas provisórias. E você pega a qualidade das MPs e as qualidades do decreto-lei. A diferença é enorme. Não, então, olha só. Se a gente ficar polemizando sobre isso, os congressos ficar fechados um dia já não é democracia. Se a gente ficar polemizando isso aí, nós vamos ficar até o fim da entrevista discutindo isso. O que foi polêmico foi o senhor determinar para o MP, para o próprio Rodrigo Maia, que disse que o pai dele foi preso e torturado. Foi polêmico o senhor dizer que vai comemorar nós vamos citar a data. A Revolução. Não, nós vamos citar a data, falar números, datas. Se pegar numa prova hoje em dia e falar o seguinte, quando é que o Marechal Castelo Branco assumiu em 1964? Todo mundo vai botar 31 de março, não é verdade. Foi 15 de abril. Quem foi o presidente nesse ínterim? Foi Ranieri Mazzilli, ninguém sabe disso. E tanto é que eu estou com a verdade do meu lado. Se você for procurar o dia do Congresso, 2 de abril de 64, não existe mais, sabe por quê?
via projeto de decreto legislativo proposto pelo PT e apoiado por quase todos, só 2 ou 3 votaram contra, resolveram, olha só, Datena, tornar inexistente a sessão de 2 de abril de 64. Eu, na tribuna, falei o seguinte: Lênin apagava fotos. O Congresso, hoje em dia, está pagando fatos. Nós temos que usar da verdade, que eu usei na minha campanha, o João 832. Nós temos que conhecer a verdade. Eu não quero dizer que foi uma maravilha. Não foi uma maravilha, regime nenhum. Qual casamento é uma maravilha? Devia ter um probleminha, coisa rara, um casal não tem um problema, tá certo? Tem um probleminha agora. Entre os probleminhas que nós tivemos e que outros países, olha a Venezuela, a que ponto chegou? Foi no grande cisma agora, um pouquinho diferente, né? Mas chegou lá. Se esse pessoal que no passado tentou chegar ao poder usando as armas, que hoje em dia grande parte está presa e sendo processado por corrupção as mais variadas possíveis. Inclusive outros, né, que a nossa justiça tem os seus problemas também, deviam estar presos por homicídio, execução, como o caso Celso Daniel. Se esse pessoal tivesse ganho aquela guerra, como estaria o Brasil? E outra, onde você viu no mundo, Datena, já que você é quase a minha idade, né, eu sou um pouco mais velho que você, uma ditadura entregar para a oposição de forma pacífica ao governo? Só no Brasil. Então não houve ditadura. Enfim, essa comemoração vai ficar onde? Dentro dos quartéis? Dentro dos quartéis, vai ler a hora do Só dia. isso. Vai ser lido datas. Não tem como ninguém contestar que está na grande mídia, está em Diário Oficial da União, estão nos anais da Câmara dos Deputados, exceto o de 2 de abril. Tem que perguntar para a esquerda, né, para os partidos, por que vocês apagaram, né, tornaram inexistente a sessão do Congresso Nacional de 2 de abril de 64? Por quê? Bom, vamos ao prático. A economia brasileira se previu um crescimento maior do que está se prevendo agora. O senhor tem conversado com empresários? Que notícia boa se pode dar para a evolução da economia do Brasil, que está estagnada já há algum tempo? Datena, é dentro e fora do Brasil. Tá? Me desculpa aqui, o nosso governo trouxe um sopro de esperança, que nós mudamos. Nós, por exemplo, não estamos fazendo mais, buscando negócio com o mundo pelo viés ideológico. Você pode ver, o governo Dilma, né, levou 1 ano e não aceitou as credenciais do embaixador israelense aqui dentro. Eu estou indo para Israel agora sábado. O senhor está falando da questão da China e de Israel? China, eu nunca critiquei a China. Eu já marquei com o embaixador da China, no segundo semestre, uma viagem minha para lá. Tive agora nos Estados Unidos, foi a ministra Tereza Cristina comigo, discutindo vários assuntos. O americano está abrindo o comércio com a China. Mas não é estranho? De repente a gente arruma confusão com a China e o americano que é perito em capitalismo vai lá e se acerta com a China. Fica ruim para nós. Da minha parte, zero problema com a China. Zero problema com a China. É o nosso primeiro parceiro comercial no mundo, o segundo é os Estados Unidos. Eu quero ampliar o nosso comércio. Agora, para ampliar, você tem que mostrar para o povo aí fora que você fez o dever de casa aqui dentro, como da questão da reforma da Previdência. Você tem que fazer com que, Datena, não seja tão difícil fazer negócio com o Brasil. Por exemplo, hoje em dia eu vejo muita gente falando que não quero ser patrão no Brasil, eu não quero ser empresário aqui. Eu prefiro aplicar meu dinheiro na bolsa, seja onde for, até na poupança, e não ter dor de cabeça. Nós queremos facilitar a vida de quem está lá fora, quer investir aqui dentro, bem como quem está aqui dentro, que quer produzir. Aquele princípio que o senhor falou que o Brasil fazia negócio com a China, mas não podia ser comprado pela China. É isso? Para deixar bem claro, o mundo todo pode comprar no Brasil, nós queremos. Agora, mas não comprar o Brasil. Não comprar o Brasil. A questão dessa viagem a Israel, não é? O que será discutido especificamente com o Israel, além do que o senhor disse? E tem essa perspectiva ruim, não é, para o comércio brasileiro, já de uma perda, acho que de 40% da exportação de carne em relação aos países árabes. Não existe. Falam na questão da possível mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. É possível ou o senhor vai mudar? É possível, sim. Estamos estudando. O Trump prometeu isso e levou 8 meses para botar em execução. O senhor vai mudar? Nós temos conversado com gente do mundo todo tocante a isso daí. Há um clamor aqui dentro por parte de setores da sociedade que querem isso aí. E quando eu falei isso, estava em campanha, tá certo? Eu tive a notícia em cima do carro de som e falei que era o Brasil, falei tudo para atingir esse objetivo, que afinal de contas, quem decide onde vai ser a capital de Israel é o governo israelense, não somos nós. Mas não é definitivo isso, né? Não, nós pretendemos, olha só, agora, na ONU, nós votamos já de forma bastante parecida com Israel e com os Estados Unidos, coisa que costumeiramente, tá, era uma prática votar contra Israel e contra os Estados Unidos, votos favoráveis até a Coreia do Norte.
tá, mais favorável aos Estados Unidos e Israel, quase isso era um tabu. E nós não votamos alinhando, votamos de forma estudada, consciente e com justificativa de voto. Nós defendemos direitos humanos, sim. O outro lado, grande parte, não. E tem muita gente de esquerda na ONU, a gente sabe disso aí. Agora, a gente não quer problema com ninguém. Não quero é que seja respeitado o meu direito. Pô. Eu tenho autonomia ou não tenho? O pacote anticrimes do ministro Sérgio Moro, parece que há uma probabilidade dele ser discutido conjuntamente com a reforma da Previdência. Mas os dois são importantes, né? Datena, olha só, nós temos... Vamos falar da Câmara. Vamos arredondar. Tem muita gente que não quer lá dentro. Vamos arredondar. 500 deputados. 10% vai ficar envolvido nas próximas 3 semanas na Comissão de Constituição e Justiça, tratando a constitucionalidade. Quando sair de lá, mais ou menos 10%, depende da Câmara, ou 15%, vai ficar discutindo por aproximadamente 2 meses comissão especial. Onde fica o restante 80% da Câmara? Vai ficar de papo pro ar? Não, nós queremos, tá? Gostaríamos, né? Eu não posso exigir nada da Câmara, mas acho que o povo todo gostaria que o pacote anticrime do Sérgio Moro viesse a ser discutido. Onde trata muitos assuntos aí sobre os mais variados tipos de crime. Então, nós gostaríamos que isso pudesse acontecer. Quem vai decidir? É o Rodrigo Maia. É a decisão dele. Ele é o dono da pauta. E ponto final. Eu respeito, é o dono da pauta. Agora, não é só isso. Tem muitos outros projetos na Câmara que tem que ser o curso, naturalmente. Estamos fazendo gestões para que o Senado vote, que nós aprovamos na Câmara, a redução da modalidade penal. Não é aquela que eu queria, que é para alguns. É o caso de sequestro, estupro, homicídio, tráfico intencional de drogas, aí o moleque de 16 anos de idade vai responder como se adulto fosse. Eu queria que todo mundo respondesse como se adulto fosse. Não é possível? Estamos tentando junto ao Senado isso aí. Bom, já estão me dando um toque aqui que o nosso tempo esgotou-se. Já que o pessoal está olhando meio atravessado para mim, eu vou fazer uma última pergunta para o senhor. Como é que foi a viagem ao Chile, né? Tá. Aquele elogio que o senhor fez ao Pinochet, que até o presidente do Chile não gostou, e para encerrar a situação de uma possível crise aí na educação, que pode ser feito pela educação brasileira. Primeiramente, olha só como é que é a imprensa. Muito obrigado pela pergunta. Não foi falado em Pinochet, ditadura, em nada no Chile. Me aponte um áudio, um vídeo nesse sentido, não teve nada disso. A imprensa, maldosamente, um jornal bota, escreve. Geralmente a Folha de São Paulo começa com tudo. Toda a fonte do mal é a Folha de São Paulo. O senhor tem uma obsessão com a Não, Folha não de São tem Paulo. ela que tem por mim. É o contrário. Tá? Publica uma mentira dessa. Mentira, porque não tem isso em lugar nenhum. Tudo que fizemos lá foi filmado, fotografado, né? E vai por esse lado. O senhor não elogiou o Pinochet? Não toquei nesse assunto. O Pinochet foi quando, eu falei do Pinochet, quando fui dar posse ao novo presidente de Itaipu Binacional, ali em Foz do Iguaçu. Estava presente o Marito, cujo pai foi secretário do Stroessner lá. Tá? Não foi Stroessner. Então teve esse caso lá, mas não tem nada a ver. Como é que eu vou lá criticar o Stroessner para um garoto cujo pai você vê lá? No Chile, eu sempre falei do Chile aqui, mas aqui no Brasil, quando se falava Operação Cone Sul, aquela história toda, em 73 foi que o Pinochet assumiu, é verdade, tinham 30 mil cubanos lá dentro, os cubanos faziam a segurança do Allende, como os cubanos faziam a segurança do Chávez e fazem atualmente do Maduro. Essa verdade tem que botar à tona para o povo decidir. E nós devemos olhar isso, você pode ver, eu nem assumi, os cubanos foram embora. Parte deles eram agentes de segurança. Você ajudou a mandar, né? Não, eu não mandei ninguém embora, eu não era nada. O senhor deu um toque, né? Hã? O senhor deu um toque. Eu dei desde quando começou a história dos mais médicos cubanos. Desde que começou lá atrás. O que acontece? A gente estava mandando por ano 1 bilhão e 200 milhões de reais para a ditadura cubana. O cara estava aqui recebendo aqui 25% do salário dele. Não podia trazer a família para cá. Tinha cubanas que tinham 3, 4 filhos pequenos em Cuba. Não podia trazer o filho para cá. O senhor não teme que haja pauta bomba do Congresso contra o senhor? O Maia diz para mim que não, mas política o cara fala uma coisa aqui hoje, amanhã ele faz outra. E parece que tem uma prevista para a semana que vem aí. E para encerrar a situação da educação no Brasil. Tá bom. Questão de pauta bomba. Houve uma ameaça de um decreto meu isentando de vistos americanos, australianos, japoneses e mais um aqui. Eu não posso dar reciprocidade.
Porque eles vêm para cá, não vêm para cá para se empregar no Brasil, para se esconder no Brasil, tá certo? Eles vêm para cá fazer turismo, fazer negócio. E já tem um sinalizador positivo nessa questão desse decreto dos vistos. O parlamento estaria dando tiro no pé, no meu entender. Isso seria uma ameaça que foi feita alguns dias atrás, eu acho que já não existe mais essa possibilidade. Quanto à educação, temos que resolver a questão da educação. Tá? Vamos ter mais uma conversa, na minha voz de Israel, com o atual ministro. E vamos ter que decidir a questão da educação, que realmente não está dando certo as questões lá. E é um ministério extremamente importante, como os outros são, né? O que não deu certo até agora? Olha só, o que a gente quer no MEC? A gente quer que a garotada no ensino fundamental aprenda física, química, matemática, biologia. Agora, você tem que ter poder de comando, você tem que exercer autoridade, indicar pessoas corretas para que isso chegue no final da linha. Estamos tendo um problema tocante. Agora, é o Ministério da Atena, um dos mais aparelhados que tem. É dificuldade para tudo quanto é lugar. Tem conselho lá, os mais variados possível, que para o ministro tomar a decisão não é fácil. Quase todos os ministros, quando convidei, eu ainda falei, se eu fosse você, eu não aceitaria. O da educação também falei isso aí, dadas as dificuldades. Então, a massa que está lá, pelo que eu entendo, está para o patriotismo. Presidente, para encerrar mesmo agora, definitivamente, né, o pessoal está querendo me pegar aqui já. E tem um monte de general aqui, eu já estou começando a ficar com medo. O pessoal está querendo que eu encerre mesmo a entrevista. Então, só o seguinte, o Brasil, depois de tanta roubalheira e corrupção, numa política podre, que se apresenta numa democracia que não é plena. Onde há corrupção, não há democracia. Onde há roubalheira, não há democracia. Nós estamos precisando chegar numa época de consenso. O senhor, de fato, está aberto a um consenso, a uma aproximação maior, uma articulação maior com o Congresso Nacional, para que o Brasil lucre com isso, para que o povo brasileiro lucre com isso. Ontem tinha uma fila de não sei quantos mil desempregados aqui no Anhangabaú, na cidade mais rica do país, do estado mais rico do país. A gente precisa resolver uma série de problemas. Sim. E não dá para ficar com essa briguinha lá em Brasília que não leva para lado nenhum. Da minha parte não tem briga, Datena. Da minha parte não tem briga, não tem problema nenhum. Tá? O que cobro de mim é a questão da interlocução, para ser atendido. Não tem como atender tanta gente, não tem como atender. Uma minoria quase significante pede o que, você sabe o que é. Tá? Agora, o parlamento tem 513 deputados, temos 81 senadores, eles podem apresentar bons projetos também. Façam pauta-bomba para me constranger positivamente. Para que pauta-bomba invertida, vamos assim dizer? Tá? Propostas. Outro dia eu vi um parlamentar falando que o meu governo é um deserto de ideias. Ora, meu Deus do céu, o parlamento quer comparar um com 594? Vamos fazer bons projetos na Câmara e no Senado, tá certo? Para nós juntos tirar a situação do país, tirar o país da situação que se encontra. Um abraço, um beijo a todos os deputados e deputadas, tá, da Câmara, e senadores e senadoras do Senado. Vamos tirar o Brasil da situação que se encontra juntos. Da minha parte, não tem problema nenhum. Agora não vem me pedir, se a GESP vem me pedir, né, como alguns pouquíssimos pedem, aí não dá certo. Aí não dá certo. Presidente, foi um prazer conversar com o senhor. Espero que o exame esteja perfeito hoje e que o Brasil siga o seu caminho, porque nós estamos precisando. Atena. Bração. Selva. Prazer. 8h45 da manhã agora aqui em Brasília, para concluirmos esta edição do Boletim Urgente do Cajuru aqui no Senado Federal, no Gabinete 16. Aí foi a entrevista exclusiva do presidente da República, Jair Bolsonaro, ao José Luiz da Atena, meu irmão e pai. Comentem à vontade esta entrevista no facebook.com/Cajuru Goiás, a página Selo Azul, e nas demais 29 redes sociais que temos na internet mundial. Vejam bem, aqui está o que eu prometi. O diploma que eu vou colocar aqui no gabinete, na parede, como atestado de idoneidade. O ministro nefasto Gilmar Mendes pediu a minha cabeça, pediu providências cabíveis contra mim. Nos bastidores, ele fala que vai me colocar na cadeia. Vamos ver, ministro Gilmar Mendes. Então está a cópia do pedido que ele fez ao ministro Dias Toffoli, o presidente do Supremo Tribunal Federal, para que ele tome providências cabíveis contra mim.
em função do que eu falei dele, depois do que ele falou do procurador digníssimo da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, chamando-o de gentalha, de gangster, de cretino, e depois que ele chamou o meu colega aqui do Senado, senador Alessandro Vieira, de desqualificado. Deu direito para uma reciprocidade de adjetivos, foi o que eu fiz. Eu posso ter exagerado na forma, no conteúdo não, e tenho direito porque me baseei no artigo 53 da Constituição, que me dá o direito inviolável de uso de palavras, de votos, enfim, é um direito meu. Mas ele acha que é o dono do país, né, o Gilmar Mendes. Então aqui está a íntegra do pedido dele, da minha cabeça, né, nos bastidores fala que vai me colocar na cadeia, e eu vou guardar para sempre como atestado de idoneidade, ser processado, né, e de repente até ser condenado pelo Gilmar Mendes. E para fechar, uma notícia boa, eu estou colhendo assinaturas para o pedido de impeachment do ministro Gilmar Mendes, baseando no pedido feito pelo jurista Modesto Carvalhosa, com mais de 40 fundamentos, 40 motivos e dezenas deles inquestionáveis. Já temos 19 assinaturas. Agora já vou lá para a CPI de Brumadinho, porque sou membro titular dela. Vamos questionar o ex-presidente da empresa Vale pelo crime ambiental e vidas humanas perdidas, lá em Brumadinho, Minas Gerais, e lá encontrarei com vários colegas senadores e vamos tentar chegar às 27 assinaturas necessárias, já tenho 19, para que se abra o impeachment de Gilmar Mendes e para que o plenário, os 81 senadores, decidam se ele merece ou não o impeachment. Agradecidíssimo.